Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Jesus nos abençoe e nos encontre em paz. Estamos encerrando o mês de setembro, Setembro Amarelo, dedicado ao acolhimento, ao despertamento, às advertências e à valorização da vida. O nosso tema hoje é o tesouro da vida. Como foi lido na preparação, a importância do amor, nós termos sido criados por Deus, foi por meio de um ato de amor. E este amor deve permear toda a nossa vida, especialmente nas nossas existências na matéria. Vamos aprendendo pelo método natural do progresso, como um atleta, treinando. Nascemos em uma família, reencarnamos, recebemos amor, carinho, afeto de nossa mãe, de nosso pai, e vamos treinando cada existência a amar, como aconselhou Rodrigo na mensagem preparatória. Entretanto, há muitos irmãos jovens, mas também adultos e anciãos, e agora estamos tendo crianças, desligando-se de Deus livremente e acreditando que o nada foi o gerador da vida. E diante de problemas, insucessos, descontentamentos ou uma melancolia que leva essas crianças, jovens e adultos a um estado depressivo, de muita ansiedade, desistem das lutas reencarnatórias. E a doutrina espírita nos alerta a este problema e nos aconselha a acolhermos, conversarmos, orarmos, orientarmos nossos jovens, crianças e adultos que estiverem passando por esses momentos de testemunhos difíceis. Em 2017, circulou pela internet o depoimento de uma jovem que havia decidido tirar a própria vida. E no depoimento dela, ela relacionou 13 motivos para se matar. Isso foi em 2017. Mas em 1857, foi publicada uma obra com 1019 motivos para se viver. Muito antes dela, o Livro dos Espíritos. E em 1890, em obras póstumas, foi inserida uma dissertação espetacular, grande, são 29 parágrafos, a regeneração da humanidade. No 20º parágrafo, Kardec escreve que nesses tempos difíceis, estava falando de hoje, haveria um crescimento exponencial do abandono da vida, o suicídio, incluindo um número considerável de crianças. E além deste triste detalhe, haveria uma disseminação em muitas mentes do descontrole mental, levando muitas pessoas à loucura. É um parágrafo só,
regeneração da humanidade. Isso foi em 1890. Mas antes, nós já tivemos, em 1857, o Livro dos Espíritos. E que tal lermos alguns trechos de livros com 3.500 anos, 3.000 anos, 2.500 anos, para vermos que conselhos a divindade tem enviado à Terra, por meio do Cristo, para que valorizemos a vida. Vamos começar bem do início, na Bíblia, no Antigo Testamento, capítulo 2, do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, versículo 7. Então, o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vidas, no plural, e o homem se tornou um ser vivente. Desde o início, começamos recebendo a vida. Severino Celestino, professor de hebraico da Universidade Federal da Paraíba, numa cadeira oficial da universidade chamada Ciência das Religiões, sugerida por ele e alguns amigos judeus, padres e protestantes, pastores, que organizaram a cadeira acadêmica. E ele aprendeu o hebraico há mais de 30 anos, aperfeiçoou o seu hebraico e traduziu o Antigo Testamento, o livro que é chamado em hebraico Bereshit. Bereshit significa origem, no início. É o Gênesis. E ele descobriu coisas impressionantes. Uma delas é que a palavra vida está sempre no plural, o que faz com que leiamos que o Senhor insuflou nas suas narinas um hálito de vidas, e o homem se tornou um ser vivente. Vidas são as existências da alma na matéria. E o ser vivente é o dotado de uma vida única, que é imortal, é o Espírito. Porque Deus não cria corpos. Como disse Jesus, o que é nascido da carne é carne. Papai e mamãe se unem sexualmente e ela gera um corpo. Mas o Espírito que irá utilizar-se desse corpo nem é o papai, nem a mamãe quem cria, é o Senhor. Então vejam, no Gênesis, logo no 2º capítulo, versículo 7, já encontramos a homenagem ao valor da vida. Nós somos seres viventes. O que quer dizer que ninguém mata a vida. Porque a vida foi criada por Deus. Matamos uma vestimenta de uma existência, o corpo físico, mas não deixamos de viver. Quer estejamos aqui na Terra, estamos na vida. Quer deixemos a Terra, continuamos na vida. Por quê? Está escrito aqui. Porque Deus nos criou como seres viventes. Seres que vivem sempre. Então, este livro, considerado de mais ou menos 3.500 anos, contado de hoje para trás, já começa valorizando a nossa vida.
Mais tarde, ainda no Antigo Testamento, um dos grandes profetas, Samuel, aquele que, ouvindo o Espírito, ungiu o primeiro rei de Israel, Saul. Então veja que a presença da comunicação espiritual está em todo o Antigo Testamento. Até para escolher o rei, Samuel, que era o profeta médium, ouviu o Espírito declarar: eu estarei contigo ao teu lado. Quando tu estiveres de frente com aquele que será o rei, eu te indico. E assim aconteceu na escolha de Saul. Mais tarde, Saul, deixando-se envolver pelas tricas e futricas da vida na matéria, pelo poder, pela glória, pela vaidade, orgulho, afastou-se voluntariamente de Deus. E o Espírito do Senhor chamou Samuel e disse-lhe: Saul não ouve mais nossas recomendações, nem as segue. Vamos escolher um outro rei. Então, é a espiritualidade que está no comando. E eles foram à casa de um homem chamado Jessé, que tinha 8 filhos. E ele foi apresentando um por um. Samuel olhava, o Espírito dizia: não é este. Chama o outro. Não é este. Acabou o número de filhos. E Samuel, inspirado, perguntou: mas você não tem outro filho? Eu tenho o caçula, o mais novinho, que está pastoreando o meu rebanho. Chame-o. Mandaram chamar, e quando Samuel pousou sobre ele os olhos, ele se chamava Davi. O Espírito disse: é este. Então, como é que pode a humanidade hoje, lendo e estudando essas histórias, afirmar que não há comunicação do mundo espiritual com o mundo dos vivos? Se até os reis de Israel eram escolhidos por espíritos. O pai Abraão saiu de sua terra porque o Espírito lhe disse: reúne tuas coisas, reúne o teu povo, os teus servos, todos os teus pertences, e venha após mim, que eu, o Espírito desencarnado, eu te conduzirei a uma terra onde manará leite e mel. E ele foi, gente, porque eles acreditavam. Pelo menos Abraão, Moisés acreditavam nos espíritos. Eles não têm culpa se depois o romanismo católico não ia acreditar, não era problema deles. Então Samuel, no capítulo também 2, escreve: não multipliqueis palavras altivas, orgulhosas, nem brote dos vossos lábios a soberba. Pois o Senhor é um Deus cheio de saber, e só Ele pode julgar as ações humanas. Deus é que decide, Deus é que manda. Para o nosso planeta, a Terra, ele tem um embaixador, Cristo, que encarnou na Terra e chamou-se Jesus de Nazaré. Mas tudo que ele diz, tudo que ele faz, todas as operações que ele movimentou com as forças da natureza, ele mesmo dizia: é o Pai que me enviou, que age por mim.
Então não pode haver lugar para pessimismo, desânimo, falta de esperança, falta de fé na vida futura. Não pode haver nada disso se nós vemos que a história da humanidade está profundamente marcada pelas afirmações da vida e pela presença dos que morreram, mas que estão vivos, no meio de nós, todos os dias. O maior paradoxo é a denominação que os antigos davam para o mundo espiritual. Eles chamavam o mundo dos mortos. Mas o interessante é que lá tem mais vivos do que aqui, tanto em número como em qualidade de vida. Porque lá a vida é imortal. Aqui a gente morre. Todos nós um dia somos chamados de volta. Então, por que não acreditar? Por que alguém crer que não tem condições mais de viver? Que não conseguirá mais sair do emaranhado de problemas? Que geralmente foi a própria pessoa que atraiu ou que produziu para si mesma? Continua Samuel. Vamos ver agora a presença da reencarnação em Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. O arco dos poderosos, na outra encarnação, será quebrado. Tinha poder, tinha autoridade, na outra não tem. Os debilitados ficam cercados de força. Estamos vendo uma encarnação e a outra. Os que viviam na fartura agora se empregam por comida. Abusaram. E os que tinham fome não mais precisam trabalhar. Agora estão na riqueza, experimentando esta prova dificílima. A mulher estéril dá à luz 7 vezes. 7 é o número completo, o símbolo. E a mãe de muitos filhos torna-se estéril na outra. Então, vocês veem o componente da reencarnação. Situações que vivemos numa vida são diferentes na próxima. E aí vem o que é mais interessante. E é o Senhor Deus quem nos faz morrer e viver. Mas como? A gente não morre uma vez só? Este corpo morre uma vez só. Mas você depois recebe outro para morrer uma vez só também. E aí, então, Samuel completa o pensamento do Espírito. É o Senhor quem faz morrer e viver. Faz descer ao Sheol. O Sheol é o umbral inferior dos judeus. Dos gregos é o Hades. E dos espíritas é o umbral. Essa eu falo de cadeira, que eu já estive lá muitas vezes. Conheço em detalhes. Quem quiser é só me perguntar. É o Senhor quem faz morrer e viver, faz descer ao Sheol e dele faz subir e voltar. Faz descer ao Sheol, morreu. Faz subir e voltar, renasceu. Por que vai voltar? Para renascer. Se não precisasse voltar, como dizem alguns cristãos, o Senhor não fazia retirar do Sheol para voltar e subir de novo. Por que subir? Porque para os judeus o Sheol era lá no centro da terra, onde os católicos localizam o inferno. Mas pelo menos os judeus sabiam que a alma vai para a região infeliz, fica pelo tempo que for necessário, mas volta. Deus misericordioso chama de volta e faz subir. Subir para onde? Para a superfície. O que significa renascer. Está na Bíblia.
Mais à frente, no livro de Jó. Jó é um livro simbólico, conta a história da fé, da esperança em Deus. Segundo livro, é uma história. Satã, que aqui no Brasil e no catolicismo virou Satanás. Satã é palavra grega que significa opositor, o que é contrário a tudo que você quer. Satã deu uma volta pela terra e voltou para os céus. E quando chegou lá, Deus, todo orgulhoso, veja que é uma história. Deus, todo orgulhoso, diz: que achaste da terra? Está tudo bem. Viste o meu servo Jó? Como ele é fiel? O Satã, como toda oposição, propôs algo difícil para a situação, como acontece na política. Ele diz: é porque o servo Jó é rico, tem uma esposa maravilhosa, vários filhos, muitos rebanhos, muitos servos. Tira isso tudo dele para você ver como ele vai blasfemar. E a situação aceitou o desafio. A vida é formada de desafios. Vai lá, tira tudo dele, menos a vida dele. E vamos ver o que acontece. Veja como Deus confia na gente. Se fosse eu, disse eu, sei lá. Esse cara pode falhar de repente. Mas Deus é Deus. Ele foi perdendo tudo: incêndio, assalto, crimes, roubos, morte nos parentes, na esposa. Ficou sozinho, abandonado e pobre. Mas sempre orava de manhã e à noite, dizendo uma frase pequenina, mas profunda: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o Senhor. O tempo foi passando, vieram 3 assessores para fazer a cabeça de Jó, seus 3 amigos, propondo questões filosóficas de negação da fé, da divindade, e ele contra-argumentava, defendendo a vida, a fé, o futuro melhor. Até que o Satanás desistiu. Não, com esse aí eu não vou conseguir nada. E então o Senhor devolveu tudo que Jó havia perdido em dobro, que é uma alegoria para dizer que a recompensa para o fiel, para o que trabalha com a fé, com a caridade, com o amor, não tem correspondência com o esforço pequeno que fazemos numa existência. É muito maior. É apenas um símbolo. Aliás, eu me lembrei de Santo Antônio. Diz uma história sobre Santo Antônio. Fiquem tranquilos que não é sobre casamento. Que Santo Antônio, durante décadas, tinha um plano secreto e orava todo dia para que esse plano se realizasse. Ele queria ser santo. Ainda mais que o seu grande amigo Francisco de Assis era um exemplo de santidade que estava já famoso em toda a Europa. Eles são contemporâneos. Estamos no século XIII. Santo Antônio, que é João Evangelista, reencarnou em 1182 e desencarnou em 1226, aos 44 anos. Então Santo Antônio orava. E o Satã, prestando atenção, porque quem se mantém firme chama atenção, visitou-o e começou a enviar para ele pensamentos, ideias e tentações de todos os tipos.
e Santo Antônio Firme. Um dia, o nosso irmão Satã, o obsessor, disse: eu vou embora. Com este, eu não vou conseguir nada. Virou as costas para Santo Antônio e começou a ir embora. Quando ele estava indo embora, Santo Antônio ajoelhou-se, ergueu os braços para os céus e disse: graças a Deus, Mestre Jesus, agora sim eu sou um santo. O diabo ouviu e disse: epa, agora eu tenho uma chance, vou voltar lá. Porque Santo Antônio passou dos limites. Ele estava indo bem, gente, não precisava este autoelogio. E no autoelogio, Satã desconfiou que ainda tinha uma chance de convencê-lo e voltou a atormentá-lo. No livro de Jó, ele faz a defesa da busca por Deus em nossas vidas, em nosso dia a dia. Se endireitas teus pensamentos e estendes as mãos para o Senhor, se afastares das tuas mãos a maldade e não alojares a injustiça em tua casa, pode ser a casa mental, pode ser a casa onde você vive, poderás levantar os teus olhos e o teu rosto sem nenhuma mácula. A vida para ti será esperança. Serás inabalável e nada temerás. Esquecerás os teus sofrimentos e dores, ou recordarás deles apenas como uma água que passou. A tua vida ressurgirá como o meio-dia, e a escuridão será como a manhã para ti. Terás confiança em ti mesmo e no Pai, porque agora há esperança. Agora há esperança. Vivias perturbado, mas te deitarás tranquilo, porque repousarás com a consciência tranquila, sem sobressaltos. E muitos apreciarão os teus conselhos. A criatura, porque busca Deus, não só irá superar todos os seus problemas, como conseguirá crescer e aprender com eles, a tal ponto que os seus amigos, conhecidos e parentes o procurarão para dele receberem conselhos. Por quê? Porque ele passou pela experiência. E o que nos marca o ensino e o aprendizado é a experiência vivida. A doutrina orienta, traça o paradigma e propõe o caminho. Mas é o caminhar que vai nos fazer sábios, vai nos fazer aprendermos a viver. Coisa que é tão simples, que até em músicas populares, este verdadeiro versículo é anunciado ao som de melodia harmoniosa. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho são as pessoas que são próximas, são bondosas, mas qualquer me decar uma palha, elas põem o espinho para fora. E a gente tem que compreender que é uma reação delas natural, que na verdade elas são rosas, mas estão no momento espinho, o que é natural para rosas como nós, que estamos em evolução. É preciso saber viver. Em todos os cantos da cultura, estamos lendo a Bíblia, poderia ser a codificação,
poderia ser as obras complementares do projeto do Livro Espírita do Brasil. Vocês sabem que a revelação espírita não se completou totalmente na França. Quando os espíritos diretores perceberam que o espiritismo seria diminuído para shows teatrais, cobrando entradas e ingressos, como até hoje há na França. Claro que eles já tinham o plano B, porque os espíritos inteligentes fazem planejamentos de séculos. De séculos. Nós fazemos de dias. E eles já tinham, então Cristo chamou Ismael, pode entrar com o plano B. E começou a nascer no final do século XIX, ainda no século XIX, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Zilda Gama, Ivone do Amaral Pereira, e foi culminar com Francisco Cândido Xavier, em 1910. E de lá para cá foi enriquecendo. Raul Teixeira, Divaldo Pereira Franco. Somados, são mais de 600 títulos de obras oferecidas pela doutrina a quem quiser uma ajuda para os seus dias ruins. À disposição. Fora as palestras, os passes, os tratamentos espirituais e, mais modernamente, as lives, os cursos online. Eu tenho 3 turmas, tenho 3 turmas online. As cartas de Paulo, o Evangelho segundo João, os Atos dos Apóstolos, que é considerado, eu considero, o primeiro livro dos médiuns da humanidade, porque tem tanto fato mediúnico nos Atos dos Apóstolos, que impressiona, escrito por Lucas. Então não há, como diz aqui no livro de Jó, repousarás sem sobressaltos. Tudo passa. Mas não tem que passar a vida, porque ela pertence a Deus. Você está a título precário com um empréstimo, que é o corpo que você usa para evoluir. Até isso é um empréstimo de Deus. Contrato de risco, né? Coitado. Nós damos um trabalho para Deus e para Cristo que não é fácil. Então é um contrato de risco para eles. Nós somos os beneficiários. Então o que tem que passar é o problema, é a dificuldade, é a dor. Isso tem que passar. Porque é verdade o que dizem os orientadores. Tudo passa nesta vida. Só não passará a revelação de Cristo. Porque a palavra de Deus, o verbo, traduzido em palavras e na nossa linguagem, para que nós entendêssemos o que Deus quer de nós. E não são exigências, são convites, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Vamos em frente. O Salmo 119 é o maior salmo de todos. Imaginem vocês quantos versículos tem o Salmo 119. Alguém sabe? Talvez 40, 50, 70? 176 versículos. É como se fosse um livro à parte de salmos. E no Salmo 119, do versículo 33 ao 40, está escrito assim: é sobre a vida que o Senhor oferece às nossas vidas.
Indica-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos, os mandamentos. Eu quero guardá-los como recompensa da minha vida. Guardá-los a que vivemos, para ter recompensa na vida. Faz-me entender e guardar a tua lei, para observá-la de todo o coração. Observá-la também é vivê-la. Guia-me no caminho dos teus mandamentos, pois é nele que está a minha alegria de viver. Guia-me nos caminhos, plural, dos teus mandamentos, no plural, pois eles são a alegria do meu viver. Como é que existe melancolia, gente? Desse jeito. Inclina o meu coração para os teus testemunhos, e não apenas para o meu proveito. Dá-me vida com a tua palavra, é o verbo divino que Deus passou ao Cristo, Cristo trouxe à terra, transformou o verbo em palavras, em frases, em parábolas, em sermões, na linguagem que podíamos compreender, e ficamos possuidores do maior tesouro da vida, não das existências apenas, da vida, a palavra do Senhor. E em Salmos já estava Davi pedindo para a sua alegria de vida essas palavras. Eis que eu desejo os teus preceitos, dá-me a vida pela tua justiça. Eis que eu desejo os teus preceitos. Este sentimento, este desejo, deve estar presente em todos nós, do mundo cristão, e especialmente no mundo espírita. O desejo de conhecer, meditar, refletir e entender os preceitos, porque esses preceitos são tendentes a nos conduzir à felicidade, à alegria de viver, ao bem-estar constante, mesmo ainda neste planeta de expiação e provas, mesmo ainda nesta época de transição planetária. Uma época em que a humanidade precisa ter consciência do que é, de onde veio, para onde vai e por que está aqui na Terra. Para que ela tenha uma relação com a natureza, com o dia, com a vida material, de forma que ela usufrua do que lhe for possível, sem jamais se escravizar, ser dominado por coisas, propriedades e bens, tornando-se escravo, como escreve Paulo, escravo da carne. E agora eu lembrei do Francisco de Assis. Já nos últimos anos de sua vida, ele percebeu algo perigosíssimo na sua doutrina. Os seus seguidores, muito jovens, que não tinham o grau de moralidade e de espiritualidade que ele já tinha, ele era João Evangelista reencarnando, ele se entristeceu, porque sentiu que a sua doutrina, os seus preceitos, não estavam sendo obedecidos integralmente e estavam começando a interferir com preceitos outros diferentes dos deles. Aconteceu isso com o cristianismo, aconteceu com o trabalho missionário de Lutero, foi todo deturpado. Hoje, são mais de 2.500 derivações da doutrina de Lutero. 2.500. Impressionante. Então ele ficou triste.
acabrunhado, pensativo, pesaroso. Mas ele tinha uma joia preciosa, chamava-se Clara de Assis, a nossa querida Joana de Ângeles. Olha, assim até eu já era um santo hoje, reencarnando mais 2, 3 vezes com Joana, já estava entre os deuses, no Olimpo ou no Capitólio, que é o dos romanos. Então, Francisco foi buscar Clara. Ele estava precisando de ajuda. E ele vai com os discípulos até o convento das Clarissas, pede a presença dela, ela vem, e ele diz a ela: eu estou tão triste, ajuda-me. Eles se amavam e ela compreendia ele. Quando ele entrou, ela já descobriu qual era o problema dele, mas esperou ele falar. E ela disse, para a surpresa de todos, inclusive do próprio Francisco: Pai Francisco, todos chamavam de pai. Pai Francisco, o teu problema é que tu és muito apegado às coisas da matéria. Todo mundo levou um susto. Os discípulos, como é que ela pode falar isso? Que coisa? O próprio pai Francisco ficou olhando, mas ela esclareceu. É verdade que tu te libertaste da riqueza, da condição social de honra, da herança que tu és filho único, de toda a riqueza do teu pai, que é o mais rico da região. Mas, pai Francisco, tu estás apegado à tua ordem. E ela não é tua, pai. A obra não é tua, é de Cristo. Se a obra é de Cristo, não te apega à obra, faz a tua parte e deixa que Cristo faz a parte dele. Aí todo mundo caiu na real. O próprio Francisco, lagrimando, disse: você tem toda razão, minha querida irmã, toda razão. E a partir desse dia ele deixou de se entristecer com as coisas que as outras pessoas fazem, de acordo com o grau, a razão, a consciência que elas possuem. Nós temos que compreender isso. Cada um de nós é um universo em particular. Mas o Espiritismo, que não é dos homens, é dos espíritos, colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, item 2, controle universal da doutrina dos espíritos. Resumindo, eles dizem lá o seguinte: se algum dia a ciência, a sociedade, descobrir ou comprovar uma legislação que não esteja abrandada, não esteja registrada na codificação espírita, e ela for correta, verdadeira, comprovadamente, os espíritos providenciarão em centenas de médios e em centenas de cidades o texto que deverá ser absorvido para a codificação. E acabou com o problema de deturpação. Claro que tem um monte de movimento aí, de espiritismo disso, espiritismo daquilo, mas é movimento, gente, não é espiritismo, não é doutrina. Por quê? Porque o movimento é dos espíritas, mas a doutrina não é deles, é dos espíritos. É só trocar o O pelo A. Então, vamos continuar aprendendo. Sim, antes que o tempo se esgote, vamos continuar aprendendo com a Bíblia. E por fim, Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo 10, o famoso discurso do bom pastor, vem esclarecer de vez a questão da importância da vida
Para a compreensão dos seus ouvintes, todos judeus, um povo pastoril, um povo agrícola. Ele conta, então, que a terra é um aprisco, é um redil, e que há um pastor responsável por todas as ovelhas, que somos nós, os seres humanos da terra. E que, para a conquista dessas ovelhas, é preciso que o coração delas reconheça a voz de quem os chama, de quem os atrai. E ele afirma que, sendo ele o bom pastor, é a única vez que ele se chama de bom em todo o evangelho, em todos os 4 evangelhos. E sendo ele o bom pastor, ele está tranquilo, porque as suas ovelhas não ouvirão a voz de estranhos, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. Ouvirão a voz do pastor, que é o Cristo. E onde está a voz do Cristo? Primeiro, está nas nossas consciências. 621, o Livro dos Espíritos. Depois, está nos livros. Está no Novo Testamento. Até no Antigo Testamento tem preceitos que foi o Cristo que mandou revelar. Aquele preceito que tanto gostamos, que diz assim, a cada um segundo suas obras. Ao montar uma apostila do curso, eu pesquisei no Antigo Testamento e encontrei 49 vezes. 49 vezes esse preceito. Ora, exatamente como Jesus falou, ora mudando obras por comportamento. Cada um de acordo com o seu comportamento. Deus retribuirá a cada um de acordo com suas obras. Deus retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Então, isso não é apenas um preceito bonito, é uma lei que o Cristo pediu aos seus amigos, Moisés, Abraão, Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que distribuíssem essa sabedoria. É uma síntese de sabedoria. Para que os homens pensassem. Deus, pela sua justiça, só pode me retribuir de acordo com o que eu penso, com o que eu falo e com o que eu faço. Então, se eu radicalizar por orgulho ou por qualquer problema que seja, que a vida está insuportável para mim e decidir sair da vida, eu estou pensando, eu estou falando, eu estou fazendo tudo contrariamente ao que Deus me pediu. Tudo contrariamente à lei de Deus, que é vida. Como diz Jesus no versículo 10 do capítulo 10, não dá nem para errar. 10:10. O ladrão e assaltante vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Isto é, ele falou da existência e falou da vida espiritualizada, imortal do Espírito. Vida em abundância. E ele falou para pessoas que estavam vivas. Então, que vida era essa que ele estava oferecendo? A vida moral espiritualizada. A vida que Deus quer que vivamos. Problemas, sofrimentos, dor e dificuldade, e até conta corrente zerada, ou às vezes negativa, todos nós temos. Então não há motivo relevante que faça com que um jovem, uma criança, ou uma pessoa adulta, ou alguém de a terceira idade, que nos países frios da Europa, os filhos e netos nunca vão visitá-los. Apesar de todo o conforto e até luxo material nos grandes países da Europa. Mas o afeto, o calor humano, o carinho,
E aquela visita inesperada que aqui no Brasil é a regra, lá nem exceção não é. Então, por causa da solidão, eles entram em tédio, do tédio vão para a melancolia, da melancolia para a depressão, e se combinam um com o outro, se matarem juntos. Mesmo que nem desconfie que eles só tinham os dois, mais uma semana de existência na Terra para morrer naturalmente. Porque nós não sabemos, não é? Então, neste setembro amarelo, nós gostaríamos que nós olhássemos para a natureza tudo azul, como é o céu, como é o mar, lembrando que são fotografias de Deus para os nossos olhos, a fim de nunca perdermos a fé, a perseverança e a alegria de viver. Então, que o Cristo possa aumentar ainda mais em vocês essa alegria de viver, de estar aqui, de trabalhar e de amar. Todos queremos amar e ser amados, está escrito aí pelo Rodrigo. Mas nós, por enquanto, queremos ser amados, amar que der. Não pode, temos que fazer o esforço para aprender a amar. E então, chegaremos um dia aqui neste planeta, que a vida será um motivo de grande alegria para todos, porque estaremos vivendo a verdadeira vida. Que vida é essa? Aqui está no 10:10 de João. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Muita vida para todos vocês e muita paz. Muito obrigado por estarem aqui. Muito boa noite. Graças a Deus.